Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da Direto do Poder. Os fatos e personagens da cidade de São Paulo pela visão da Gazeta. E hoje é mais um dia de sabatina com os candidatos à Prefeitura de São Paulo e temos o prazer de ter aqui Altino Prazeres, do PSTU. Tudo bem, Altino? Tudo bem. Vamos Obrigado. lá? Vamos. Altino, a primeira pergunta, que a gente já estava conversando nos bastidores aqui, estava explicando o seu posicionamento político, é um candidato de esquerda, comunista. Eu queria saber qual que é a sua referência do comunismo. Quais são os países comunistas hoje? Coreia do Norte, que se autoproclamam China, Cuba, ou pelo menos socialista. Qual que é a sua referência? Também se fala da Venezuela? Sim, para nós, nenhuma desses países, para a gente, é uma referência, muito pelo contrário. Na verdade, é uma propaganda anticomunista, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, na China é um país que está cheio de bilionários chineses, fora as grandes multinacionais que transformaram a China numa plataforma de produção, exatamente para pegar a mão de obra muito barata. Aliás, também está fazendo isso em boa parte dos países do mundo asiático. Então, isso não é uma referência de comunismo ou de socialismo ou que vai neste caminho. Muito pelo contrário, é uma burocracia que enriquece cada vez mais alguns bilionários locais, relações com as multinacionais. Isso, na verdade, eu digo que é um dos capitalismos mais bárbaros que tem. Por exemplo, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, tem duas empresas chinesas. Eu me lembro de uma fábrica que faz rodeiro, que era de um grupo alemão, que eles falavam que tinha até psicólogo, que eles não estavam acostumados, os trabalhadores daqui tem um psicólogo e tal, mas mesmo assim eles continuavam explorando os trabalhadores. E depois foi vendido para um grupo chinês, aí começou a faltar, tinha problema com bebedouro. Eu estou falando, esse é o padrão chinês, então isso não tem nada a ver. Por exemplo, a Revolução Russa, que é a nossa grande referência, foi o inverso. Revolução de 17. De 1917. O que aconteceu? Um país extremamente atrasado, com um índice de a população mais agrária do que urbana. Um país onde o analfabetismo ultrapassava os 80%. Em pouquíssimo tempo desenvolveu a sociedade, teve um crescimento, acabou com o analfabetismo, acabou com a pobreza, acabou, por exemplo, com a prostituição. Então, esse desenvolvimento não tem a ver com a China, é uma outra relação. O que tem são as propagandas enganosas e as confusões dessa sociedade. Por exemplo, o Partido Único da China se diz comunista, mas, na minha opinião, não tem nada de comunista. E assim a Venezuela, que disse que era do socialismo do século XXI, e, na minha opinião, continua o capitalismo do século XXI, do século XX, e de uma forma bárbara, inclusive com uma ditadura que, na minha opinião, existe na Venezuela. E a questão de Cuba? Cuba sempre foi uma referência para a parte da esquerda, a parte Sim. da esquerda mais radical, da extrema esquerda, isso eu falo sem termos pejorativos. Sim. Cuba também não é um exemplo? Não. A Revolução Cubana teve uma importância muito grande, virou uma referência para toda a América Latina, tanto é que parte da juventude usava a camisa do Fidel Castro, particularmente do Che Guevara, que Sim. era o argentino que participou desse processo. Mas hoje nós vemos também, por exemplo, várias empresas que estão dentro de Cuba, que dominam parte da economia cubana e um privilégio para a burocracia do partido cubano de forma muito forte. Então, tem várias empresas espanholas que dominam, por exemplo, a parte do turismo em Cuba e volta a aparecer situações de, por exemplo, tanto de prostituição, mas de miséria, de sofrimento. Então, essa não é uma referência para a gente. Segundo, mesmo que você fizesse uma revolução num país pequeno, você teria que avançar para os países mais desenvolvidos. A Revolução Russa, os líderes, que era Lenin e Trotsky, por exemplo, eles diziam, mesmo o país conseguindo tudo que eles tinham conseguido naquele momento, eles tinham que avançar para os países mais desenvolvidos, porque a ideia do socialismo e do comunismo é a gente absorver a grande produção e essa produção ser socializada, que aí você poderia resolver os graves problemas sociais e não ficar preso num país pequeno, ou pior, uma burocracia se privilegiando e outras empresas que muitas vezes, aos poucos, às vezes nem tão pouco assim, mas com muita força, acabam comendo o que a gente chama da mais-valia, que o Marx falava, ou seja, se aproveitando da produção e enriquecendo um punhado de empresários. Sim. Nesse momento, então, entre as candidaturas que se dizem de esquerda em São Paulo, do Boulos e até da Tabata, assim, tem gente que Sim. põe lá dentro da esquerda. Não te agrada nenhum dos dois nomes? Não, nenhum dos dois nomes. O termo esquerda e direita hoje também é uma confusão, certo? Por exemplo, não sei se você viu que o rapaz do PT lá, que disse que o governo Lula, por exemplo, era de centro-direita. Aí teve sim, foi um líder lá, eu esqueci o nome dele, mas sim. Aí depois ele voltou atrás. Voltou atrás porque pegou mal. Não, é de centro-esquerda. Mas, no fundo, o PSB, por exemplo, o PSB está cheio de empresários, não dá para dizer. Partido do Márcio França, ministro, né? Isso. O Alckmin, ele está onde? No PSB. No PSB. Dizer que o Alckmin é socialista ou comunista já é uma exacerbação.
é grotesca. Para quem enfrentou o Alckmin, por exemplo, com a desocupação de Pinheirinho, as greves do metrô que nós fizemos, os professores, aquelas ocupações da juventude, 2013 contra o aumento da passagem, que na época enfrentou o prefeito Haddad, que era do PT, Prefeito Haddad. e enfrentou o governador Alckmin no período. E a presidente era Dilma. Então, eu estou falando, na nossa opinião, não é. Agora, veja, o termo esquerda e direita, se for comparativamente alguns outros temas, como, sei lá, que não tem esse preconceito todo contra a comunidade LGBT e tal, aí você pode ter alguma referência. Agora, do ponto de vista da economia de conjunto, não no é. macro, o senhor diz, No não macro é. não é. E mesmo nesses detalhes do tema das opressões, é engraçado, porque às vezes se faz uma propaganda de que defende a luta das mulheres contra a LGBTfobia, depois os recursos que eles passam para as diversas secretarias, aí você vai ver diminuindo. Então, o discurso é uma coisa, a realidade financeira e econômica, para onde vai o destino do dinheiro, aí você vê uma diferença bem grande. Sim. Então, e o presidente Lula? O presidente Lula também é uma referência para boa parte da esquerda? Também não é um nome que lhe agrada? Não. Nós somos, no Brasil, o PSTU é uma oposição de esquerda ao governo Lula. Vocês são uma dissidência do PT? Isso, como origem, sim. Tá. Nós somos uma oposição de esquerda ao governo Lula e, obviamente, uma oposição de esquerda aos demais governos de direita, de meio, de centro, qualquer um desses que o nome que queira dar. E antes de a gente voltar para a cidade de São Paulo, há pessoas que falam que os extremos se juntam, né? A extrema-direita e a extrema-esquerda é muito parecida. O que o senhor tem a dizer sobre esse termo que é comum, né? Sim. Esses debates no movimento sindical ocorrem bastante em alguns setores de esquerda. Eu vou dar um exemplo que o normal não é isso. Pode ser que apareça algum maluco de plantão que faça tanta coisa supostamente à esquerda que acabe por algum motivo, mas você pode reparar, conte na história quem são essas pessoas. O que tem são agentes que depois, com o tempo, você descobre que eram agentes pagos pelos diversos órgãos da burguesia nacional e internacional, que você vê que estava num determinado movimento, mas que eram agentes pagos para estar naquele local. Mas, por exemplo, o Aldo Rebelo, que era uma grande referência do comunismo por exemplo. Do Brasil, que era do PCdoB, ou pelo menos que se dizia comunista. Na revista Piauí, teve uma matéria que dizia que era o comunista que a direita gosta. Está na revista Piauí, interessante, porque tem um dado que era uma informação que, por exemplo, no primeiro mandato do Lula, um grupo de militares bateram na Grande do Torto dizendo nós temos um nome civil para poder comandar as Forças Armadas, ser o ministro das Forças Armadas. Da Defesa. E indicaram o Aldo Rebelo. E quem é que estava nesse grupo de militares? Você sabe? Tem um chute? Dá um chute assim, mais escabroso que você possa chamar. Não vou falar nada escabroso aqui, mas diga lá. O Bolsonaro. Bolsonaro estava lá? Estava lá. Porque o Bolsonaro era um daqueles militares excêntrico, mas que ninguém dava atenção. Era mais um maluco de plantão que a turma não dava muita atenção. E ele foi com um grupo de militares e disse, não, o Aldo Rebelo a gente aceita. Eu tô falando, e essa é uma denúncia... Então, desde aquele momento, o Bolsonaro e o Aldo Rebelo já tinham alguma... Essa é uma informação da revista Piauí. Tá. E o que acontece? Hoje o Aldo Rebelo, por exemplo, está com o governo Nunes. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, secretário do Nunes. O que eu estou dizendo é que aqueles que muitas vezes se reivindicavam comunista ou vários outros termos de esquerda, muitas vezes migraram para a direita ou para o centro-direita de forma meio que natural. O governo Lula está com o Centrão. Então, e o Centrão está com o Nunes, o Centrão está com o Bolsonaro, o Centrão está com o PT... o Tarcísio foi do DENIT, da Dilma. Foi da Dilma. Essas relações, a Marta era vice do Nunes, agora é vice do Boulos. Então, na verdade, porque eles têm diferenças do ponto de vista de candidatos e tal, mas do ponto de vista mais macro, eles têm um processo parecido. Vou dar um exemplo de privatizações também, que muita gente diz o seguinte, as privatizações é exclusivo da direita e a esquerda pensa o contrário. Tá bem. Vamos ver, por exemplo, no estado do Piauí, quem está privatizando a empresa de saneamento básico é o governo do PT. É o Wellington Dias? Eu acho que esse é o nome, né? Sim. Para não fugir. Eu acho que é o Wellington, sim. É ele que está privatizando a empresa de saneamento básico. A lei da parceria público-privada, que permitiu a privatização da linha 4 e 5 aqui do metrô de São Paulo. A 4 já nasceu privada, a 5 foi privatizada depois, que foi pelo governo Alckmin, que agora, para muitos, é camarada, companheiro Alckmin, ele fez usando essa lei da parceria público-privada. A linha 8 e 9, quem privatizou foi o Dória, também utilizando a lei da parceria público-privada. O inventor dessa lei foi o Haddad. No primeiro mandato,
do governo Lula, em dezembro, no finalzinho do ano, meio na escondida, fez essa lei. E hoje ele faz propaganda que essa lei é necessária para poder universalizar o saneamento básico. E muita gente engole esse sistema. Nós que somos do metroviários e dos ferroviários aqui, que nós temos muito contato com os dois setores, e mesmo o trabalhador da Sabesp, nós somos contra essa lei da parceria público-privada. Pois bem, quem inventou essa lei foi o Haddad, e quem está fazendo propaganda de que para fazer o saneamento básico no país precisa dessa lei, ou seja, dar dinheiro para o setor empresarial, é o PT. Eu estou falando isso porque mas é exclusivo, então só o PT que... Não, quem fez isso foi o Alckmin na época, que era do PSDB. Todos os outros setores fazem. A primeira privatização, por exemplo, do governo Lula desse mandato atual foi em março de 2023. Ele privatizou o metrô de Belo Horizonte. Foi encomendado pelo Bolsonaro em dezembro, no final do mandato dele. A turma gosta de fazer umas coisas em dezembro, quando termina os mandatos. Fez em dezembro uma licitação, fez um leilão. Foi um combinado com a equipe de transição, na época o Haddad e o Alckmin. O Sindicato dos Metroviários de Belo Horizonte, por exemplo, que é filiado à CUT, apostou que o Lula não assinaria, fez campanha, e acabou privatizando. Eu estou falando isso porque, no fundo, acabam servindo ao capital. O peso do capital, do mercado, como a turma chama, tem um peso gigantesco em todos os governos, os ditos de direita, os ditos de esquerda, os ditos do meio, é um peso gigantesco. Nossa campanha é para enfrentar estes bilionários, estas grandes multinacionais, estas grandes empresas. A nossa lógica é inversa de todos esses projetos, por isso nós somos uma oposição de esquerda a todos eles. Antes de ir para o transporte, para o senhor, então, tanto faz se um governo do Lula ou um governo do Bolsonaro, ou não? O senhor votou no Lula no segundo turno, em 2022? O PSTU, nós votamos no segundo turno no Lula, porque a gente tinha uma situação que nós considerávamos que era um risco muito grande. Então não é a mesma coisa? É só... Sim, nesse sentido do risco, sim. Porque o Bolsonaro fazia uma propaganda de uma possibilidade do fechamento do regime, que a gente chama, de uma ditadura, algo parecido. Agora, do ponto de vista de projeto econômico, não. E detalhe, o Bolsonaro governou o país e muita gente apostava, inclusive, que ele ia fazer uma ditadura. Ele não fez. Isso não impediu que ele faça propaganda disso, entendeu? Mas ele acabou não fazendo. Eu estou falando isso porque também tem uma confusão. Muitas vezes, mas o pessoal faz propaganda. Entre fazer propaganda e fazer, há uma diferença, porque tem várias outras relações. Como também muita gente fala que é socialista e entre falar e ser também há uma diferença profunda. Tá. Vamos falar, o senhor foi presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, sim. O senhor ainda é diretor, né? Sim, diretor do sindicato, licenciado por causa da campanha eleitoral. Sim, vai voltar depois, caso não seja eleito. Eu queria que o senhor falasse sobre a questão do transporte, no que falha, no que o governo de São Paulo e no que a capital falha também na questão do ônibus, no transporte público, e qual que é a sua proposta? Primeiro tema que eu estou falando que também nos diferencia de todas as candidaturas, desde o Boulos, desde o Nunes, desde o Marçal, desde esses outros, é que, por exemplo, a lógica deles é manter o sistema do ponto de vista, por exemplo, do transporte, manter esse mesmo sistema. No máximo que eles falam é fiscalizar, rever um contrato, outro, mas manter o mesmo sistema. O que é manter o mesmo sistema no tema do transporte? A prefeitura vai continuar remunerando as empresas de ônibus privadas. Por exemplo, o Grupo Ruas é um grupo que domina praticamente metade do transporte de São Paulo, do sistema de ônibus. Eles estão enriquecendo muito, agora estão se juntando com a CCR e agora começam a concorrer também a entrar no ramo do tema de transporte sobre trilhos, de pessoas. Veja, o transporte de ônibus em São Paulo, por exemplo, quando tinha a CMTC, que era estatal, a CMTC pegava os bairros e a periferia onde ninguém queria ir, porque não dava dinheiro. Até que um dia disseram, não, se a prefeitura nos pagar, nos subsidiar, aí nós vamos lá. E aí começaram a ganhar um monte de dinheiro. O que eu quero dizer, na nossa proposta é romper todos esses contratos, não dar um tostão furado para esses grandes empresários, nem para o Grupo Rua, nem para os demais grupos que tem, fazer esse controle pelos trabalhadores, mas isso, obviamente, precisa de uma mobilização para poder impor essa situação. E, com isso, se você não dá riqueza para esses grandes empresários, você pode pegar esse dinheiro e dar riqueza para a população. Aí você pode garantir tarifa zero, você pode garantir a melhoria do transporte e ter um controle da sociedade. Porque, por exemplo, na pandemia, muitas vezes os ônibus se remuneravam porque diminuiu o número de usuários e começou a subsidiar essas empresas. E eles prometiam dar um número X de ônibus para poder não ter muita aglomeração. E a gente que estava dentro acompanhando os trabalhadores, eles denunciavam, isso não é verdade. Eles diziam uma coisa,
Tanto é que até vários canais, como a Globo e outros canais, quando filmavam de helicóptero as garagens, dizendo que tinha um monte de ônibus circulando, quando eles viam a garagem estava lotada, porque na verdade era uma farsa. Então nós queremos romper porque a gente não quer enriquecer esses empresários. Essa lógica também vale para os outros serviços do município, como saúde, educação. Isso seria, na prática, seriam conselhos comunitários? Como isso seria gerido pela comunidade? Nós estamos falando que a gente está dando o nome de conselhos populares, mas a gente quer diferenciar dos atuais conselhos que tem, que são mais consultivos do que deliberativos. Perfeito. Nós queremos governar com a população, com os trabalhadores de forma organizada. Então, por exemplo, nada melhor, por exemplo, se essas garagens ficarem na mão dos trabalhadores e a gente controlar os trabalhadores, nós vamos organizar com eles, por exemplo, a questão salarial, nós vamos organizar com eles a jornada de trabalho, nós vamos organizar com a comunidade onde é bom vir o ônibus, onde é bom não vir, qual é a melhor forma, inclusive discutir estratégias e táticas aí também com especialistas, por exemplo, do sentido de corredores e tal. Porque se a população se controlar isso, tem uma qualidade e tem uma condição de melhorar muito. Porque mesmo as empresas estatais, não é que é uma perfeição, tem vários defeitos. Sim. Por exemplo, a cabeça de boa parte das empresas estatais, por exemplo, em São Paulo hoje, são privadas. O que eu quero dizer privadas? São gestores a direção que vêm do setor mercado. privado, que o único objetivo deles é forçar a barra para privatizar. Fora também ganhar dinheiro, porque, obviamente, nesse ramo, todos eles têm muitos interesses. Então, por exemplo, o presidente da CMTC, até então, ele jurava de pé junto das redes sociais que amava a CPTM estatal. Em pouco tempo saiu e foi ser um dos dirigentes das empresas privadas do sistema de transporte sobre trilhos. Então, no fundo, a gente está vendo gente boicotando as próprias empresas estatais por cima. Sim. E aí também, por exemplo, a Constituição de 88 não permite a entrada em empresas públicas, como o metrô, CPTM e outras, sem concurso público. E eles burlam esse sistema. Como? O que eles chamam de... Como é que é, Narciso? Agora eu esqueci o nome aqui. Para burlar? Tem um nomezinho, agora fugiu o nome. Tá. Eles dizem o seguinte, para funções muito específicas não precisa concurso público. Tá. Adnuto. É um nome, em latim. Para dizer que é um caso muito especial. Tá, é um caso especial que precisamos achar no mercado. Só que eles estão pondo essa turma para poder financiar essa turma sem concurso público. Ou mesmo através dos conselhos, por exemplo, o Derrite, que é o secretário Guilherme Derrite, de Segurança Pública. De Segurança Pública. Por exemplo, ele virou conselheiro agora do metrô, um conselheiro fiscal. E também é conselheiro, também... São assalariados esses cargos, né? Sim, aí o cara ganha 6 mil aqui. É uma maneira de privilegiar esses secretários. Ou seja, no fundo, mesmo a estatal, através da Constituição de 88, que não permitiria isso, na prática, eles acabam burlando e botando um cabide de emprego. Por exemplo, eu vejo esses caras depois dizendo, é um cabide de emprego. Eu digo, mas vocês estão pondo o cabide de emprego. Por que não deixa a população, os trabalhadores, escolherem quem são os dirigentes dessas empresas de forma um critério mais técnico do que um critério desse ponto de vista? E, principalmente, a população gerir, por exemplo, os diversos contratos. Aqui já teve denúncia no Ministério Público que tinha um trem, por exemplo, reformado em São Paulo, era mais caro que o trem novo em Nova York. Como é que faz alguém está ganhando dinheiro? Tanto é que tem várias denúncias com essas grandes multinacionais de corrupção de dirigentes aqui, tanto do Estado como das empresas públicas. E as questões das greves? Houve, se não me engano, 2 greves neste ano do metrô? 2023, ano passado. Foi ano passado, né? Ano passado. Nesse ano foi do ônibus. Sim. Foi do transporte por ônibus. Em geral, a gente vê uma população que não fica do lado de vocês. Por motivos óbvios, assim, pelo problema de transporte, mas há pesquisas também que mostram que uma parte considerável, eu queria que o senhor explicasse isso, há uma parte considerável da população que fica a favor de vocês nesses casos? É interessante, porque, veja, no metrô da CPTM, algumas pesquisas deram o contrário do que seria o senso comum. Sim. Eu digo, mesmo com a propaganda na televisão, dizendo, esses grevistas, esses trabalhadores estão fazendo algo muito ruim para a população, porque de fato causam um prejuízo naquele momento imediato, mas muitas vezes parte da população se sensibilizou, porque falou, por exemplo, eu digo isso porque eu em Jabaquara fiz algumas reuniões em greve com a população que chegava, explicando o motivo da greve. Ficava ali para conversar com a população. A gente chegava a ter reuniões com a turma e eu explicava para eles, olha, vocês muitas vezes vão trabalhar em lojas, empresas, vocês para que estar aqui 4, 5 da manhã, vocês são trabalhadores que ganham um salário muito pequeno, o sindicato de vocês não são fortes, a categoria de vocês não são fortes, e nós estamos organizando aqui porque eles querem tirar o nosso dinheiro, eles não querem que a gente tenha nem o direito à reposição salarial e tal.
E a gente chegou até a fazer votação em alguns momentos. Vocês acham justo que a gente que está um pouco mais organizado possa lutar e enfrentar esse governo, e já que, inclusive, vocês muitas vezes não conseguem, vocês acham justo isso? Ou é melhor eles ganharem dinheiro em cima da gente? E parte da população apoiou. Eu também me lembro, também em 2013, quando da Atena, mesmo em outros canais, fizeram Eu lembro uma enquete. uma enquete que rapidamente depois tiraram, porque veja... Você é a favor de quebra-quebra? Sou, né? Que aí o da Atena, não, eu entendi, a população está revoltada. Ficou sim, uma coisa... virou meme isso aí, né? Isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, parte da população é solidária ao outro trabalhador. Agora, na televisão, nos grandes meios de comunicação, há uma propaganda muito grande contra todo o movimento de trabalhador organizado. Nesse momento, por exemplo, eu fui na greve dos Correios, estou apoiando a greve dos Correios, que está enfrentando o governo Lula e o presidente da empresa, o Fabiano. Porque eles querem dar reajuste zero e os caras, eu quero pelo menos ter a inflação do período. O INSS, eles estão fazendo uma ocupação agora, no prédio principal que fica ali no viaduto Santa Efigênia, também lutando pelo reajuste, para pelo menos pegar a inflação e outros temas que eles têm lá. Os bancários, fui numa manifestação dos bancários ontem também, nacionalmente também pressionando, e diga-se passagem, o setor bancário é dos que mais ganham no país. Então, por exemplo, o ano passado, os principais bancos, eles, tirando a inflação, eles aumentaram em 15 e poucos % e querem praticamente não dar nada para os trabalhadores. Ou seja, um enriquecimento. Aí a gente vê os dados também. Cada vez mais os bilionários aumentam a sua riqueza, essas grandes empresas aumentam a sua riqueza e o conjunto da população cada vez fica mais pobre. E, na verdade, quando a gente luta em greve, em mobilização, é para a gente diminuir essa desigualdade. Não resolve o nosso problema, mas pelo menos lutar contra essa desigualdade. E teve a questão agora do transporte por aplicativo, da Uber, 99 e outras empresas do ramo, que boa parte dos trabalhadores do setor, das pessoas que trabalham dirigindo, boa parte se mostrou contra os sindicatos. Por que os sindicatos está cada vez mais, ou parece estar cada vez mais mal visto por parte da população trabalhadora? Que motorista de Uber é um trabalhador até que trabalha muito mais do que 8, 9 horas por dia. Por que a população está receosa com os sindicatos? Dizem, eles só pensam nele e outras frases do tipo. Primeiro que no caso do Uber, para ser sincero, a turma trabalha 12 horas por dia, normalmente. Normalmente 12. E se você levar em consideração que tem várias plataformas, muitos deles trabalham mais. Pode pular de uma para outra. Vai para o 99, vai para a Uber, vai para outras empresas, e no final das contas, o cara, para ter uma remuneração mínima, eles trabalham bastante. Eu estou falando que isso, nós estamos voltando ao início do século XIX, que, por exemplo, o 1º de maio, por exemplo, surgiu no mundo... Dia do Trabalho. Que a Internacional Socialista, na época, puxou esse tema, que veio de uma greve que foi bastante reprimida nos Estados Unidos na época, que lutava pela jornada de 8 horas, tanto é que nos Estados Unidos até hoje não se aceita o 1º de maio vinculado a esse movimento, porque surgiu lá, inclusive, foi gente enforcada, foi gente morta e tal. E qual era a reivindicação básica? Trabalhar pelo menos 8 horas por dia. Se você olhar hoje, parte da classe trabalhadora trabalha mais de 8 horas por dia. Por exemplo, tem um movimento chamado VAT, que é Vida Além do Trabalho, onde eles reivindicam, eles não querem mais trabalhar 6-1, 6 dias folga 1. Se você levar, por exemplo, se você for comer num restaurante, pode perguntar para os garçons, para as garçonetes, para o pessoal que atende lá, qual é a jornada dele. Em geral, é a escala 6-1 e, em geral, trabalham 12 horas. Aí você fala, mas está fora da legislação. Sim, está fora da legislação. E aí o cara fala, não, ele trabalha 8 horas pela lei, porém eu pago um extra. E o cara se submete. Se levar em consideração o tempo de transporte, que eles moram muito na periferia, então, no fundo, praticamente a pessoa não tem vida. Nós estamos voltando a épocas remotas. Isso os que têm trabalho de carteira assinada, porque hoje, por exemplo, praticamente metade da população brasileira não tem carteira assinada, trabalha de alguma forma e não tem carteira assinada. O que eu quero dizer com isso? Existe uma insatisfação, na minha opinião, generalizada. O que existe também é uma confusão, porque as organizações acabam também tendo diversos problemas. Parte dos sindicatos não são tão combativos por exemplo, nos sindicatos metroviários é considerado um dos sindicatos mais combativos que tem aqui. Nós temos o sindicato de São José dos Campos, o Metalúrgico de São José, que é bastante combativo e que também a gente luta contra qualquer tipo de privilégio. Agora, você vê muito sindicato aí, onde parte dos sindicalistas começam a ter alguns privilégios, não chega a ser um empresário, mas chegam a ter alguns privilégios, e isso acaba, e muitas vezes, fazendo o jogo do empresário, do patrão. Acaba sendo um sindicato que supostamente defende o trabalhador, mas acaba fazendo o jogo do patrão. Vira patronal. Patronal. Isso vai desgastando a imagem do próprio sindicalismo. Então, esse é um tema muito grave, por isso também é um desgaste muito grande. Não se explica só por isso, mas também tem esse tema. No tema do Uber, teve uma lei agora que foi um projeto de lei que foi encaminhado, que, na verdade, não permitiu a regulamentação do trabalho.
E tentou, inclusive, ganhar esses funcionários, os trabalhadores do Uber, como se eles fossem pequenos empreendedores. Então, hoje, um entregador de iFood, muitas vezes, está ganhando ideologicamente que ele não é um trabalhador. Ele é um empreendedor. Um microempresário. Um microempresário de bicicleta, se matando de trabalhar de 12 horas por dia para poder sobreviver. Ninguém, em sã consciência, vai se achar um microempresário por causa disso. Na verdade, é o que sobrou, é o que deu, porque se ele tivesse um emprego melhor, ele era muito melhor trabalhar menos e ganhar um pouco mais do que ficar uma jornada exaustiva. Tem uma frase na esquerda que é trabalhar menos, eu não lembro a frase inteira, trabalhar menos, trabalhar todos. Então, essa é a ideia, diminuir, assim, numa questão nacional, não para a prefeitura. Sim. Diminuir a carga, o horário de trabalho para abrir novas vagas, é isso? Sim. Essa num futuro ideal. Porque, assim. veja, se a gente pensar no bem da sociedade, veja, em qualquer emprego, se tem gente, uma quantidade de trabalhadores desempregadas, ou subempregadas, ou que não consegue acesso ao emprego, e se você pudesse botar todo mundo para trabalhar, trabalhando menos, por que não fazer? Só tem uma explicação. É porque o patrão não tem interesse. Porque para o patrão, eu vou botar um cara, eu vou contratar mais gente, então eu vou diminuir o meu lucro. A lógica desse sistema capitalista é o lucro ao máximo. Então, portanto, eu vou poder, eu vou tentar pagar o menos possível para o trabalhador e a máxima jornada possível. Essa é a lógica e é esse sistema que nós estamos vivendo. Vou dar um exemplo. Do ponto de vista tecnológico, vou dar um exemplo da cana, da cana-de-açúcar. Meu pai dizia isso, meu pai é do Maranhão, ele falava o seguinte: rapaz, se tem alguém que trabalha nesse mundo, é o cortador de cana. Então, se essa história, se você trabalhar muito, você vai ganhar dinheiro. Então, isso não funciona. Por exemplo, empregada doméstica, cortador de cana, lixeiro, vários que trabalham muito, não são esses que vão ficar ricos. Na verdade, é quem não trabalha quase nada ou não trabalha nada e explora a mão de obra do outro. O pessoal brinca, se fosse assim, se fosse só acordar cedo, o padeiro era milionário, né? Exatamente. Sim. Então, o que acontece? Com essas novas máquinas no campo, então tem máquinas que cortam a cana, adubam e fazem vários processos. Você pode falar, mas que bom, porque pelo menos o trabalhador não tem que se matar. Em tese sim. O problema é que eles criam e demitem um monte de gente, essas pessoas ficam desempregadas e ficam bravas porque, inclusive, queriam trabalhar mesmo em situações precárias para poder, pelo menos, ter a sobrevivência. O que eu quero dizer, esse sistema está completamente errado, a gente precisa romper com esse sistema. Por isso que a gente fala que nós somos a favor de uma revolução socialista. Por quê? Porque nesse sistema, as tecnologias que era para ser por bem da humanidade, acaba sendo, muitas vezes, o seu inverso. Por quê? Porque se você criar mais tecnologias, banco e vários outros temas, você poderia fazer com que as pessoas trabalhassem menos, não mais. Aí você vê um exército de gente desempregada e os que estão trabalhando trabalham uma jornada maior e esse exército de desempregados, inclusive, pressionam, que o sistema capitalista faz isso, se você não quiser, tem uma galera aí que está correndo atrás para a tua vaga. Então, na verdade, e isso vai mantendo o sistema de cada vez mais miséria para a maioria da população. Sim. E São Paulo, agora voltando para os temas paulistanos, São Paulo vive um drama humano chamado Cracolândia. Sim. Como resolver? É uma questão de saúde, é uma questão de polícia? E depois eu queria que o senhor se estendesse sobre a GCM, sobre a sua proposta. Tá bem. Primeiro, vamos fazer um seguinte raciocínio. Eu vejo meu tempo aí para a gente não... Eu vou dar uma olhadinha ali, tem bastante tempo. 12 minutos. Tá bem. Veja, se a Cracolândia se resolvesse como um problema de polícia, já estaria resolvido. Porque vários governos entraram prometendo porrada, bomba, e fizeram porrada, jogaram bomba, e não resolveu. Então, primeiro nós temos que ver um problema prático. A repressão por si só não resolveu esse problema. Mas eu vou expandir até para o país. Se o problema das drogas no país, das diversas drogas que tem, se fosse só um problema de repressão, já teria também resolvido. E pelo jeito não resolveu, muito pelo contrário. Fez com que o mundo do crime entrasse fortemente dentro das Forças Armadas. Não só das Forças Armadas, vamos ser sinceros, aqui em São Paulo também nós conhecemos. Eles entraram em vários caminhos. Sim, há várias acusações de várias organizações assim legalizadas, né? Então, primeira coisa, as pessoas que estão viciadas em crack, cocaína e tantas outras drogas, para começar, nós temos que entender que é um problema de saúde, saúde mental, o vício é uma doença grave. Nós temos vários tipos de vício, diga-se passagem. Então, primeiro nós temos que entender que é um problema de saúde. Porque se você não entender dessa forma, você vai perder a linha e você vai continuar essa insistência de que só a repressão vai resolver e a prática está demonstrando que não. Segunda questão, nós temos que entender que são seres humanos, porque também tem um setor
que começa a desqualificar as pessoas que são viciadas, a não ser quando tem seus parentes que estão lá, mas quando não tem, são pessoas desqualificadas, que não merecem nenhum respeito. Animaliza. Animaliza, desumaniza, Sim. e a sociedade fica como se fosse uma guerra dos não viciados contra os viciados. E por fim, há uma hipocrisia. Porque, veja, quem quiser consumir drogas em São Paulo, consome. Não só em São Paulo, no país inteiro. Por exemplo, se você tiver dinheiro, você consome cocaína, você consome maconha, você consome crack, você consome o que você quiser. Aliás, você pode consumir as drogas lícitas. Você pode encher a cara com álcool, e tem propaganda na televisão incentivando você a tomar álcool permanentemente, nos programas de TV, de esporte, disso, daquilo. Então, você tem um incentivo ao vício. E eu estou falando... E um dos temas que mais mata, por exemplo, no país, ainda é o álcool. Só que na época dos Estados Unidos, quando era proibido, tinha um tráfico do álcool. Quando deixou de ser proibido, o tráfico do álcool ficou meio sem sentido. O que eu quero dizer, na nossa opinião, deveria legalizar as drogas. Todas? Todas. Não no sentido de que seria um incentivo às drogas. É reconhecer um fato e saber que o tráfico de drogas exige a proibição. Porque a proibição é que é o incentivo para ele ganhar dinheiro, porque ele vende um produto muito mais caro. E você pode, inclusive, organizar e dar um tratamento para as pessoas. O que o senhor quis dizer é que mesmo o proibido não é difícil ter acesso às drogas, Não. é muito fácil. Vamos reconhecer que sim. Todo mundo assim que sabe. Por exemplo, se alguém tiver condições e quiser comprar uma droga, em São Paulo, por exemplo, compra. Sim, sem grandes dificuldades. Sem grandes dificuldades. O mais pobre compra a droga mais barata, que às vezes muito mais perversa essas drogas. O cara que tem um pouco mais de condições, ele compra uma droga mais, sei lá. Sim. Aí as qualificações das diversas drogas que tem. Difícil falar uma droga de melhor qualidade, né? Mas entendemos. Mas, e repito para você, e as drogas lícitas? O álcool, o uísque, a cerveja, que do ponto de vista de acidentes, por exemplo, de automóveis, de violência doméstica, é uma das que mais mata. Sim. E a turma fala, as drogas matam as pessoas. Tá bem, e a droga lícita? Eu estou falando que nós temos que ter um tratamento de conjunto da sociedade. A repressão e a proibição é uma hipocrisia, porque no fundo você fala, eu proíbo e pronto, mas não proíbe, porque na verdade não tem na prática ocorre. Então melhor era legalizar, organizar esse processo, fazer o tratamento das pessoas que estão adoentadas, tratar as pessoas como seres humanos, e nós também temos que ver que é um problema de conjunto da sociedade. Quanto mais a sociedade fica doente, o que eu quero dizer, quanto mais pessoas empobrecidas, quanto mais as pessoas perdem suas relações sociais, mais fácil essas pessoas têm de entrar, por exemplo, no mundo das drogas. Eu queria que o senhor falasse da GCM. Qual que é a sua proposta para a GCM? Aumentar o efetivo, diminuir, extinguir? Qual que é a proposta? Uma coisa muito importante, não só em relação à GCM, mas às demais polícias, primeiro, para lembrar, nós queremos a desmilitarização da polícia militar. Essa desmilitarização é que tenha o crivo da população e não fique só no mundo dos militares. Vou dar exemplo dos jovens que foram mortos em Paraisópolis numa festa de funk. Parte das mães, ou parte da mãe, todas as mães que estão que viram seus filhos adolescentes morrerem sem motivo algum, assim, não tinha não tinha nenhum crime envolvido naquele tema. Eles querem, por exemplo, um julgamento justo. Então, por exemplo, desmilitarizar a polícia. Segundo, um controle da polícia e também um controle da GCM. A sociedade, a comunidade precisa eleger os seus dirigentes dessas forças militares. Porque não pode ser que a gente tenha medo da GCM, a gente tenha medo da Polícia Civil, da Polícia Militar, a gente vai nos bairros da periferia, a juventude se esconde, porque sabe que pode ser alvo de represália, pode ser alvo de vingança, porque no fundo não é mais aquela polícia inteligente que está preocupada em ver um crime específico, faz uma análise, não, muitas vezes ela é vingativa. Ela está com raiva de algum episódio, vai lá e sabe que vai matar tantos e que vai ficar por isso mesmo, porque não há nenhuma punição ou quase nenhuma punição. Então, primeiro, um controle dessas forças para que a comunidade acompanhe e preste... Porque, veja, quem paga o salário dessas pessoas, desses policiais, da GCM, é a comunidade. Portanto, nada mais justo que a comunidade tenha controle sobre como é utilizado e o que eles fazem ou deixam de fazer. Então, a primeira coisa, antes de mais nada, é fazer um controle. Do ponto de vista da segurança, nós temos que ter vários elementos. Primeiro, nós temos que reconhecer que parte da insegurança na sociedade tem a ver com a crise social. Quanto mais aumenta a crise social, mais vai aumentar a criminalidade. Isso não é que, se você resolver todos os problemas sociais, não vai ter crime nenhum. Não, possivelmente vai ter. Mas a possibilidade, estatisticamente falando, a maior chance da criminalidade ocorrer de diversas formas é quando há uma crise social muito grande. Então, primeiro, nós temos que resolver os grandes problemas sociais. Nós temos que entender isso.
Porque senão você vai ficar é o que a gente chama de enxugar gelo, tapar o sol com a peneira. Você vai achando que enche as pessoas de repressão e isso vai resolver. Repito, isso já foi feito, isso não se realizou. Aí eu vejo os diversos candidatos, vou aumentar, vou dobrar a GCM, eu vou botar, vou meter o porrete na Cracolândia. E já fizeram isso e não está resolvendo. E quanto mais, no fundo, nós estamos criando um Estado extremamente armado, violento, repressor, matando principalmente a periferia, e o crime continua organizado e subindo na hierarquia da sociedade. É interessante isso. Para terminar, indo para a reta final, estamos com 35 minutos, Ale, ou Fabi. Para terminar, o PSTU é um partido que existe desde 1994 e, historicamente, tem poucos candidatos eleitos pelo Brasil inteiro. A pretensão de vocês é a eleição, é a divulgação de ideias? Por que não compor com outro partido que seja parecido com vocês? Queria que o senhor falasse sobre isso. Tá. Primeiro, o PSTU, nós denunciamos esse processo eleitoral porque é bastante desigual. Se você for ver, e qualquer um dos que está nos ouvindo hoje, pesquisar na internet, por exemplo, os recursos que vão para o período eleitoral por diversos partidos, a desigualdade é completa. É muito mais baixo do PSTU. Por exemplo, tem partidos que ganham 333 milhões, nós ganhamos 3 milhões nacionalmente para todas as campanhas que nós temos. É uma campanha completamente desigual do ponto de vista oficial. Se for o extraoficial, Sim. A diferença é absurda. Por quê? Porque os grandes empresários financiam os diversos partidos. Tem alguma empresa que doa para vocês? Não, nós somos contra, inclusive. Não aceitaria? Não aceitamos. Tá. E qual o detalhe? Eles financiam, por exemplo, os principais bancos. Eles financiam, na época, financiavam o PSDB e o PT, que era a polarização. Hoje eles financiam a turma do Bolsonaro e hoje eles financiam a turma do Lula. Então, eles financiam todo, porque no final das contas eles sempre ganham. Então, as campanhas eleitorais são bastante desiguais. E os recursos, tanto na internet também, que na internet é livre, não é bem assim. Então, por exemplo, para você impulsionar, né? Para você impulsionar custa um dinheiro. Às vezes um impulsionamento de vários desses parlamentares ou candidatos é mais caro do que toda a nossa campanha. Só um impulsionamento dos caras é mais caro de tudo que nós vamos gastar. Então é bastante desigual. Então essa história de que é uma eleição extremamente democrática, as pessoas estão no mesmo pé de igualdade, isso não é verdade. Segundo, na TV, os programas de TV, que pelo menos nesse período a gente poderia ter um pé de igualdade, pelo menos de defender as suas propostas. Não é. Então, os programas de TV apresentam só os candidatos que têm mais deputados, mais parlamentares, mais dinheiro, mais recursos e tudo mais, porque é uma escalada. Quanto mais dinheiro você tem, mais você elege deputado, parlamentar, e quanto mais parlamentar você tem, mais dinheiro, mais recursos, e isso vai movimentando uma máquina. Então, por exemplo, nós gostamos de participar dos debates dos principais canais, e não deixo. Tá. Raramente deixo. E outra, não é que pela legislação nem é proibido. O que é garantido é que, dependendo do patamar que você tem, você está garantido, mas o canal de TV não está proibido de chamar. Não está proibido de chamar todos. Poderia chamar, mas não chama, ou na maioria das vezes. Ou poderia fazer um debate com 5 maiores, um debate depois com 5 que estão mais abaixo que todos pudessem, pelo menos, ter o acesso. Sim. Então, por isso que a gente, inclusive, agradece aqui a oportunidade para a gente poder ter essa oportunidade. Então, tem essa desigualdade. Segundo, o nosso projeto é fazer uma grande mobilização nacional para fazer as grandes mudanças que nós estamos falando. Hoje, a grande propaganda dos partidos de direita, dos partidos de esquerda, dos partidos do meio, é a manutenção desse sistema. Inclusive, é engraçado, porque eu vi agora o Marçal falando que ele é contra o sistema, mas não é verdade. Ele está completamente dentro do sistema. Tanto é que, por exemplo, a sua grande representação hoje que ele reivindica é o Bolsonaro, e o Bolsonaro foi presidente. Sim. E o que o Bolsonaro tem de contra o sistema? O Bolsonaro está dentro do sistema, desse sistema capitalista e tal, como os demais candidatos, com suas formas que podem aparecer diferentes, com caras diferentes, com cores diferentes, mas acabam mantendo esse mesmo sistema. E faz uma propaganda do empreendedorismo, que agora parece que todos os candidatos adoram o tal do empreendedor, como se essa fosse a grande solução. Mas o que a gente vê são banqueiros enriquecendo muito, as multinacionais enriquecendo muito, e o país, por exemplo, o Brasil, cada vez empobrecido. A gente cada vez é um país mais agrário, vendedor de matérias-primas sem grandes valor agregado, e a gente, longe de ser, que na época falava, um país em desenvolvimento, longe disso. E todo mundo promete, não, quando eu chegar lá, nós vamos desenvolver o país. E a gente vê cada vez o país afundando mais. Obrigado, eu quero agradecer ao senhor pela gentileza de ter vindo aqui. Eu queria que o senhor, se quiser pedir voto na Câmara 5, falasse diretamente com o eleitor.
Então, nós estamos aqui, o PSTU, uma alternativa socialista, revolucionária, uma oposição de esquerda a todos esses governos que estão aí, e caso queiram nos conhecer, nos procure nas redes sociais, faça um voto consciente, um voto em defesa dos trabalhadores, contra as privatizações, contra a entrega do patrimônio público, por exemplo, em São Paulo, para essas organizações sociais que estão por trás da saúde, da educação e do transporte, por exemplo, e nós defendemos, por exemplo, a tarifa zero, porque sem tirar a riqueza desses grandes empresas de ônibus, nós podemos garantir a tarifa zero e melhorar o transporte e a qualidade do serviço. Quanto que está o minuto, Fabiano? Isso. Tá em cima? Tá em cima. Então, eu quero agradecer ao senhor mais uma vez, muito obrigado ao seu assessor, agradecer ao Fabiano aqui nos nossos trabalhos técnicos, lembrando que estão todos os candidatos oficialmente registrados no TSE, estão convidados a participarem, já convidamos todos. Sexta-feira viria a Tabata Amaral, mas ela cancelou mais uma vez, mas voltaremos a convidá-la. Um abraço a todos e tchau!